Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Que Deus abençoe o nosso dia. Na última aula nós falamos do que mesmo? Vocês lembram que nós falamos? De algumas palavras, de algumas letras, perdão, que como elas são representadas de forma fonética dentro das palavras. Beleza, isso mesmo, muito bem, tá? E o que eu fiz também, deixei um exercício, dois na verdade, dois exercícios para vocês resolverem. Tranquilo? Tranquilo isso? Ótimo, então vamos lá. Pessoal, aqui está o gabarito dos exercícios, tá? Havendo dúvida o que eu devo fazer, entrar em contato com a coordenação, para que a coordenação entre em contato com o professor e possamos juntos sanar essa possível dúvida. Tranquilo, senhores? Então vamos lá. Pessoal, por favor, você aí. Isso. Levanta essas calças, por gentileza. Não sou obrigado, tá bom? Vamos lá, então vamos dar continuidade. Correção. Meus queridos, o último exercício que eu deixei na aula anterior foi: assinale a alternativa cuja letra X apresenta dois fonemas. Lembram que eu falei da palavra fixo? Lembro. Que bom que vocês lembram. Muito bem. Estou gostando de ver. Justifique a sua resposta de acordo com o conceito da gramática normativa. Tudo bem? Lembre-se, não existe uma análise exata. Não é a minha análise que será igual à de vocês. Cada um tem uma forma de apresentar o seu texto. Eu coloquei o meu bem sucinto, mas vocês tiveram tempo suficiente para desenvolver aí uma bela justificativa, tá bom? Então vocês terão a minha como parâmetro, que não é uma justificativa, é um apontamento. Vamos deixar isso bem claro, tá? E aí a alternativa correta é a alternativa B, a palavra complexo. Olha só, olha a representação aqui, complexo. Lembra lá do K e do S como representação fonética? Tranquilo? Ô, professor, acertei. Ô, professor, não acertei. Então, se quem não acertou, pronuncie as palavras e tente identificar o som que cada X apresenta dentro de cada palavrinha para ver o que faltou analisar aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Pessoal, nós vamos trabalhar agora os encontros vocálicos. O que é isso, professor? É quando eu tenho a união de uma vogal, a E, I, O, U, mais uma semivogal. Graficamente, elas são, vamos dizer assim, as mesmas. Olha aqui, por exemplo, tá? Elas são as mesmas. No entanto, na pronúncia de uma palavra, elas têm uma diferença, que a vogal tem um som forte e a semivogal um som fraco. Tranquilo? Então vamos ver como isso acontece, tá bom? E eu também tenho a possibilidade, dentro de uma palavra, haver um encontro de uma vogal mais uma vogal, dois sons fortes. No entanto, eu preciso me atentar para a separação silábica. Por quê? Porque elas não ficam juntas, daí eu tenho uma característica que eu nomeio de hiato. Isso é muito importante, pessoal, para agora, para nós finalizarmos esse bimestre, e para o próximo bimestre, quando nós começarmos a trabalhar a acentuação gráfica, tá? Que daí é muito importante para que eu saiba por que a segunda vogal do hiato recebe acento, qual é a posição. Eu só estou adiantando, tá? Não vou falar sobre isso detalhadamente agora, porque nós veremos posteriormente isso aí. Tranquilo, senhores? Então vamos lá. O que é o hiato? É o encontro de duas vogais, certo? É, Só pode haver uma vogal em cada sílaba, a separação. Aqui nós já conseguimos observar o exemplo. Ó. A separação. Eu não posso deixar dentro de um hiato, uma separação silábica, pensando assim, as duas vogais com sons iguais, sons fortes, unidas na mesma sílaba. Isso não acontece. Vogais de hiato ficam sempre em sílabas diferentes, acabei de dizer. Não existe sílaba sem vogal no português, ou seja, toda sílaba há uma vogal, tá? E pode haver uma semivogal, nós veremos adiante.
Tudo bem? Então aqui eu tenho a separação silábica de algumas palavras e olha só como o hiato aparece, como ele é representado. Há um encontro de duas vogais, no entanto, elas devem ser separadas quanto à separação silábica, tá bom? Tranquilo? Tranquilo isso, senhores? Ótimo. Ditongo. O que é o ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Não necessariamente, pessoal, nessa ordem precisa ser uma vogal e uma semivogal. Eu posso ter uma semivogal e uma vogal também, tá? Ah, professor, essa mudança tem essa mudança de posição da semivogal com a vogal. Há alguma alteração? Sim. Sim, há alteração do ditongo crescente e ditongo decrescente, nós já veremos. Uma vogal sozinha não constitui. Uma vogal sozinha não constitui uma sílaba, ela precisa de uma, outros fatores para ser uma sílaba. Um ditongo não se divide silabicamente. Perdão, senhores. Ou seja, numa separação silábica de uma palavra que eu tenho um ditongo, e nessa separação silábica, esse ditongo aparece junto na sílaba. Tudo bem? Uma semivogal jamais fica sozinha em uma sílaba. Uma semivogal jamais fica sozinha em uma sílaba. Professor, eu estou vendo aqui ditongo nasal e ditongo o que é isso? O que é esse ditongo nasal? Lembra que nós fizemos aquele exercício na fonética dos sons que saem pelo nariz, dos sons nasalados? Lembram disso? Ótimo, ainda bem que vocês lembram. Tem a ver com isso, tem a ver que quando nós temos esse encontro vocálico, parte do som sai pelo nariz, tá? Então, isso aí eu tenho um ditongo nasal. E também existe o oral, é aquele que sai totalmente pela boca. Tranquilo, senhores. Professor, eu estou vendo aqui que eu tenho um A e um M e um E e um M. O que é isso? Por quê? Se é um encontro vocálico, encontro da vogal mais uma semivogal, por que eu tenho um M que é uma consoante? Você explica isso para a gente, tranquilo, senhores? Lembrem-se que tudo isso tem relação com a fonética, tem relação com o som. Então, normalmente, quando eu uso esse encontro aqui, vamos usar o exemplo que está aqui, do bem. Esse M, olha o som que ele produz aqui, ó. É quase um I. Então, na representação sonora, eu tenho esse EI aqui, tá? Entre aspas, não é um EI, é um M. Traz isso uma representação de um som nasal, beleza? Tranquilo? A mesma coisa para o AM. Olha aqui, ó. Cantão. Olha só, eu tenho mais uma representação sonora aqui, ó. Como, perdão, senhores, como um U, tá? Então, para essa representação sonora nasal aqui, eu tenho que tomar cuidado e me atentar para o quê? Para a passagem do ar no momento da pronúncia dessa sílaba. Tranquilo? Mas calma, vamos chegar lá. Tritongo. O que é o tritongo? O encontro de uma vogal mais uma semivogal, sempre nessa ordem, tá? Igual eu coloco aqui para vocês, ó. Um tritongo, certo? Ele aparece uma semivogal, uma vogal, que é aquele som forte, e outra semivogal. Tranquilo? Isso é um tritongo. Professor, eu não poderia, melhor, eu não poderia mudar a posição dessa vogal aqui? Não. Mudando a posição da vogal, tá? Mudando essa ordem que é apresentada para vocês, eu não tenho mais um tritongo, certo? Por quê? Porque o tritongo ele vai depender dessa vogal forte para que esse encontro aconteça. Tudo bem, senhores? Lembrem-se, uma semivogal jamais aparece sozinha em uma separação silábica. Ela não tem força sonora suficiente para isso. Tranquilo?
Olha só. Então vamos dar continuidade. Contém uma só vogal, já foi dito para vocês. Um tritongo não se divide silabicamente, também acabei de dizer. Ele sempre aparece junto em uma vogal, quando há uma separação silábica e a sua pronúncia também. Tranquilo até aqui? Vamos lá? E também a possibilidade do tritongo nasal e oral. O conceito é o mesmo do ditongo, a diferença é que aparece vamos dizer assim, uma letra, tá? A mais, aqui no caso uma semivogal a mais. Próxima aula nós iremos explanar melhor, né? Iremos explanar o conceito do ditongo oral e nasal e a mesma coisa do tritongo. Beleza, senhores? Então vamos lá. Então, por enquanto, nós trabalhamos aqui o conceito de ditongo e o conceito de diato, perdão, conceito de tongo, conceito de diato e o conceito de tritongo, tudo bem? Lembrem-se, eu não explanei a fundo o ditongo e nem o tritongo. Eu só falei como ele funciona. Então, por enquanto, vocês não precisarão classificar os exercícios como ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo nasal, ditongo oral, nem tritongo oral e nasal. Por enquanto, vocês só irão identificar o que é um ditongo, o que é um tritongo e o que é um hiato, tá bom? Por enquanto, é só isso, tá? No decorrer da semana, no decorrer das aulas, nós vamos aprofundando os conceitos, beleza? Senhores, havendo pergunta, já disse como deve ser o procedimento, que entrar em contato com a coordenação para que a coordenação procure o professor, certo? E aí eu peço para que vocês classifiquem os encontros vocálicos das palavras a seguir: ditongo, tritongo ou hiato, tá? Senhores, por enquanto é só. E eu espero encontrá-los aqui na próxima aula. Um beijo a todos.